Essa é a história do cirurgião mais casca-grossa de todos os tempos. Meu nome é Jefferson Muraca, eu sou médico e veja comigo essa história incrível aqui no canal Medicina e Histórias. Leonid Ivanovich Rogozov nasceu no dia 14 de março de 1934 em um vilarejo ao leste da Sibéria. O seu pai foi morto na Segunda Guerra Mundial em 1943. Em 1959, ele se formou pelo Instituto Médico e Pediátrico de Leningrado como clínico e iniciou seu treinamento para se especializar em cirurgia. Nessa época, nos anos 50, vários países, incluindo a União Soviética, iniciaram pesquisas na Antártica. Os russos ficaram com a parte oriental, isso é, aquela parte do continente antártico que fica voltado para o Oceano Pacífico. A primeira base foi inaugurada em 1956 e 2 anos depois já haviam 5 bases soviéticas em operação na parte oriental da Antártica. Além disso, nessa época havia a Guerra Fria e a União Soviética estava na corrida contra os americanos, tanto na exploração do Ártico, exploração espacial e também na corrida nuclear. Nesse caso, a pressão sobre os indivíduos era enorme. No dia 5 de novembro de 1960, partiu de Leningrado a 6ª expedição soviética em direção à Antártica. A tripulação da missão ela era composta de 12 homens, incluindo o Dr. Rogozov, na época com 27 anos, que era o médico responsável pela expedição que duraria aproximadamente 2 anos. O objetivo da missão era montar a 6ª base soviética na região e que foi implementada com sucesso no dia 11 de fevereiro de 1961. Após completarem o trabalho, a expedição se preparava para enfrentar o terrível inverno antártico que se aproximava. Só que na manhã do dia 29 de abril de 1961, o Dr. Rogozov percebeu que não estava se sentindo muito bem. Ele sentia fraqueza, mal-estar e vontade de vomitar. Dentro de poucas horas, a dor foi para a parte superior do abdômen e depois de algum tempo a dor desceu e ficou localizada no quadrante inferior do lado direito e a sua temperatura corporal era de 37 graus. O Dr. Rogozov, o único médico da expedição, ele estava com um quadro clássico de apendicite aguda. E para piorar um pouco mais a situação, uma viagem de resgate da Rússia para a Antártica levaria 36 dias pelo mar, e o navio só retornaria em 1 ano. Voar também não seria uma opção por conta do clima terrível no local naquela época. O Rogozov descreve que fez tudo o que podia para evitar uma cirurgia, mas a sua condição piorava a cada momento. Na tarde do dia 30 de abril, pouco mais do que um dia desde o início dos sintomas, ele piorou mais ainda. Ele apresentou febre, uma dor mais forte que piorava ao caminhar e aos movimentos mais bruscos, devido ao que nós médicos chamamos de peritonite localizada. Isso quer dizer, de forma leiga, que o apêndice estava supurando. Eu vou fazer uma pausa aqui na nossa história para explicar para você o que é o apêndice e como se desenvolve o quadro de apendicite aguda. O apêndice vermiforme é uma parte do intestino que fica abaixo da primeira porção do intestino grosso, que é chamado de ceco, e ele mede de 5 a 10 centímetros. O apêndice ele é um órgão tubular de fundo cego que tem uma função controversa, mas o que é mais aceito hoje em dia é que ele tem alguma função na nossa imunidade. Geralmente a apendicite é causada pela obstrução do tubo do apêndice, seja por pequenos fragmentos de fezes endurecidas, o que nós chamamos de fecalitos, seja por pequenas sementes, seja por vermes ou por tumores do apêndice em casos isolados. O entupimento do apêndice faz com que as bactérias que estão ali proliferem de forma absurda, gerando o processo infeccioso e inflamatório do apêndice, e que ao longo do tempo pode levar a inchaço no local do apêndice, o que a gente chama de edema, e também levar a dificuldade na irrigação sanguínea para oxigenar e nutrir o órgão, que nós chamamos de isquemia. Essas alterações levam à necrose de parte do apêndice, o que permite que conteúdo fecal caia dentro do abdômen, e isso é chamado de peritonite localizada, conhecido de forma leiga como apendicite supurada. Nessa situação, caso o paciente não seja submetido a uma cirurgia de urgência, ele corre o risco de ter uma peritonite generalizada e inclusive morrer por conta disso. Bom, voltando à nossa história, o Dr. Rogozov sabia disso tudo. E sabia que naquela situação em que ele se encontrava, se ele não fizesse nada, ele teria grande possibilidade de morrer por conta da apendicite. O que ele resolveu fazer? A única solução foi eu me operar, disse o Rogozov nos seus relatos. Ele teria que abrir o seu próprio abdômen para tirar o intestino para fora e remover o apêndice. O seu filho Vladislav afirma que ele não sabia se aquilo era humanamente possível ou não.
Antes da cirurgia, o comandante da expedição russa teve que pedir autorização para o governo em Moscou por causa da propaganda negativa que isso poderia gerar para a União Soviética caso o Dr. Rogozov morresse no procedimento. Então a cirurgia ela acabou tendo que ser autorizada no fim das contas. Os preparativos para a operação começaram. Enquanto o Dr. Rogozov elaborava como iria fazer a cirurgia, dois aerologistas, o F.F. Cabot e o R.N. Pizov, foram encarregados de fazer a esterilização dos materiais cirúrgicos. E nessa situação, eles optaram por deixar os instrumentos durante algum tempo do lado de fora da base, em temperaturas negativas, o que eles acreditavam na época que seria suficiente para a esterilização. Nos dias de hoje, a esterilização de materiais cirúrgicos é feita a altas temperaturas, com calor úmido, em uma máquina que nós chamamos de autoclave, num processo chamado de pasteurização. Eu vou falar do grande Louis Pasteur em outro vídeo. Nós também utilizamos gás de óxido de etileno ou uma solução de glutaradeído de forma geral, quando os materiais cirúrgicos eles são sensíveis ao calor. No caso da anestesia, o Dr. Rogozov tinha que permanecer consciente para fazer a cirurgia. Então ele preparou uma solução de novocaína, que é um anestésico local, para fazer o procedimento. O meteorologista A.N. Artemiev e o motorista Z.M. Teplinsky foram encarregados de auxiliar na cirurgia. O Artemiev ajudaria segurando os afastadores cirúrgicos, enquanto que o Teplinsky segurava um espelho para que Rogozov conseguisse olhar para os locais onde a visão direta não era possível, olhar atrás da ferida, por exemplo. O diretor da estação também estava na sala, caso alguns dos dois auxiliares desmaiassem ou passassem mal. Sobre isso, o Rogozov descreveu o seguinte: pobres dos meus assistentes. No último minuto eu olhei para eles estavam ali em pé, vestindo as suas roupas cirúrgicas brancas, e eles estavam mais brancos do que o branco das roupas. Rogozov então foi meticuloso na preparação para que a cirurgia e deixou que seus auxiliares orientados numa situação de emergência, ou seja, se ele perdesse a consciência, ele deixou uma seringa com medicação e orientou a eles que fizessem respiração artificial, ou seja, boca a boca. Às 10 horas da noite do dia 30 de abril de 61, começa a cirurgia e o Rogozov descreve: eu também estava com medo. Mas quando peguei a agulha com a novocaína e fiz a primeira injeção, de alguma forma eu entrei no modo cirurgião e daquele ponto em diante eu não notei mais nada. Durante o procedimento, Rogozov desistiu de usar o espelho porque a imagem que ele via estava invertida. Ele também desistiu de usar luvas para ter maior sensibilidade no tato. Frequentemente ele pedia para que levantassem a sua cabeça para que ele pudesse enxergar melhor, principalmente atrás do apêndice onde ele estava fazendo a cirurgia. Cerca de 40 minutos depois começou a cirurgia, ele começou a sentir fraqueza, vertigem e sensação que ele ia desmaiar. Ou seja, a cada 20 ou 25 minutos de cirurgia, ele tinha que descansar de 4 a 5 minutos para recobrar o fôlego. E sobre esse momento da cirurgia ele escreveu: o sangramento é forte, mas eu vou devagar. Eu estou cada vez mais fraco e minha cabeça começa a girar. Quando o Rogozov finalmente removeu o apêndice, havia uma perfuração de 2 por 2 centímetros na base do apêndice, o que quer dizer que se ele levasse mais alguns dias, provavelmente o Rogozov não teria sobrevivido. Sobre a retirada do apêndice, ele falou assim: finalmente está aqui esse maldito apêndice, e horrorizado eu vejo a mancha escura em sua base. Ela indica que mais um dia ela teria estourado. O meu coração ficou visivelmente mais lento e as minhas mãos pareciam borrachas. Eu pensei: isso vai acabar mal, e tudo que faltava era remover o apêndice. Mas o fato é que ele conseguiu completar a cirurgia. Ele acabou a cirurgia por volta de meia-noite, ou seja, 1 hora e 45 minutos depois de seu início. Sobre os assistentes, eles se comportaram muito bem, especialmente o meteorologista Artemiev, porque em vários momentos durante a cirurgia, ele precisava ficar de joelhos para ajudar o Rogozov afastando o campo cirúrgico, o que a gente chama de cirurgia de Lambretá. Depois da cirurgia, o Rogozov ele orientou seus assistentes a como limpar a sala de cirurgia e esterilizar os instrumentos cirúrgicos. Aí sim, depois que tudo estava arrumado, ele conseguiu dormir. A cirurgia deu muito certo. 4 dias depois, as suas funções fisiológicas estavam normais e os sinais de peritonite haviam desaparecido. Após 5 dias, já não havia mais febre e com 7 dias os pontos foram retirados. Cerca de 2 semanas depois da cirurgia, ele já tinha voltado às suas atividades normais. Só que isso ainda não tinha acabado. O navio que viria buscar a expedição em 62 não conseguiu chegar à Antártica devido ao mau tempo extremo. De barco, eles só poderiam retornar depois de 1 ano e meio e não havia provisões na base suficiente para isso. Os tripulantes da expedição, então, tiveram que ser resgatados de avião. Sobre esse resgate, o filho do Leonid, Vladislav Rogozov, disse o seguinte: eles tiveram que ser evacuados em aviões monomotores.
e, dramaticamente, um dos aviões quase caiu no mar. Na chegada à Rússia, o Rogozov recebeu uma medalha e foi tratado como herói nacional pela propaganda soviética. E o seu feito foi comparado com o de Yuri Gagarin, que apenas 18 dias antes da autoapendicectomia do Rogozov, tinha sido o primeiro humano a ir para o espaço. Segundo seu filho, o Vladislav, ele falava o seguinte, que havia um forte paralelo entre os dois, porque ambos tinham a mesma idade, 27 anos, os dois vinham da classe trabalhadora e tinham feito coisas nunca feitas na história antes da humanidade. A propaganda soviética, segundo Vladislav, era a seguinte: veja essa geração de jovens que nosso sistema produziu. Jovens bonitos, sorridentes, pessoas bacanas e ao mesmo tempo feitas de aço e com determinação de ferro. Só que o Leonid Rogozov não se incomodou, ele não se importou muito com isso. Ele não queria muita publicidade e no dia seguinte, ao chegar na União Soviética, ele voltou a atender normalmente na sua clínica. Leonid Rogozov faleceu no dia 21 de setembro de 2000, em São Petersburgo, aos 66 anos de idade, vítima de um câncer de pulmão. Esses são os instrumentos utilizados por Rogozov e seus auxiliares na cirurgia e que está exposto até hoje no Museu Antártico de São Petersburgo. Eu quero deixar aqui uma frase de inspiração dito pelo filho do Leonid, o Vladislav. Se você se encontra em uma situação aparentemente desesperadora, quando todas as possibilidades estão contra você, mesmo que você esteja no meio do ambiente mais hostil, não desista. Acredite em si mesmo e lute. Lute pela vida. Vladislav Rogozov. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clica no like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo episódio.